Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo a gente vai tratar sobre dois assuntos. Eu vou deixar para falar da partida de Vasco e Goiás mais tarde. Há algumas dúvidas aí com relação à situação de salários aí, o que foi pago, o que não foi pago, a gente vai esclarecer tudo, tá? E vamos falar aqui também das categorias de base do Vasco da Gama, do Sub-17 e do Sub-20. Vamos começar aqui com a garotada. O Vasco estreou hoje no Campeonato Brasileiro, no Sub-17. O Vasco venceu o Sport por 4-0. O Vasco estreou aí com o pé direito. Destaque para o menino Andrei, que também foi convocado para a seleção Sub-17. Parabéns aí para todo o elenco do Vasco da Gama, em especial ao Andrei. Quem fez os gols foi o Marco Paulo, o Andrei, o Matheus Julião e o Eric Pimentel. Esses foram os autores dos gols do Vasco da Gama. Agora o Vasco enfrenta o Corinthians lá no Parque São Jorge no próximo final de semana. O Sub-20 contratou o goleiro Maranhão, goleiro que enfrentou o Vasco ano passado, lá do Itapirense, menino de 19 anos, né? Fez boa partida, pegou tudo ano passado contra o Vasco da Gama, vem por empréstimo até 2021. E a situação de salários, amigos, muitas dúvidas, então a gente vai esclarecer. Primeiro, o Vasco pagou o mês de dezembro. O Vasco pegou a verba oriunda da participação da segunda fase da Copa do Brasil e antecipou a terceira fase, repito, a participação para poder pagar. Foram 2.800.000 salvadores aí para o Vasco da Gama. 1.300.000 referente à primeira fase e 1.500.000 referente à segunda fase. Então o Vasco pagou o mês de dezembro, certo? Agora falta a segunda parcela do 13º e também o mês de janeiro. Lembrando que dia 20 vence o mês de janeiro. Salários do Vasco tem vencimento todo dia 20. Só para esclarecer. Mais uma coisa. Direitos de imagem não foram pagos. Não são todos os jogadores do Vasco que têm direitos de imagem. Mas esses direitos de imagem estão atrasados desde o mês de setembro. Então, só para esclarecer aqui para todos vocês. Muitas pessoas me perguntaram, Alexandre, e os funcionários receberam? Não. Hoje quem recebeu foram apenas os atletas do Vasco da Gama, nessas condições a qual mencionei. Tá bom? Alexandre, como que ficou a situação dos funcionários do clube? Os funcionários do Vasco da Gama que ganham acima de R$ 1.800 estão com o mês de dezembro pendente. Os outros, janeiro, o 13º, e a vida está desse jeito para os funcionários do Vasco da Gama. Então há uma expectativa aí
que o Vasco consiga liberar esse dinheiro aí da Caixa Econômica Federal. O Vasco trabalha aí nos bastidores. A gente sabe que é difícil essa liberação, porque o Vasco precisa dessas certidões positivas com efeito de negativas, mas o Vasco está trabalhando aí para poder tentar liberar essa verba aí da Caixa Econômica Federal. E mais, meus amigos, a gente espera que dia 20 seja pago mais um mês, porque senão, infelizmente, não adianta pagar um mês e deixar o outro em aberto. E com relação ao jogo contra o Goiás, que a gente vai falar mais tarde, é um alento aí, né? É um alívio aí para os jogadores do Vasco, que tiveram uma reunião ontem com Alexandre Campelo, uma reunião com clima muito pesado, o qual verdadeiramente eles tinham que receber aí. Bom que foi cumprido, falta muito ainda para a gente sanar todas essas pendências, falta muito, mas já é um começo. E a gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar. A vaquinha aí, ela foi aceita a princípio, isso tem que sair do papel, não pode ser só de boca, até para os torcedores também ter uma participação ativa na recuperação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá bom, meus amigos? Então foi essas as notícias que eu gostaria de passar. Mais tarde vamos falar só do jogo entre Vasco da Gama e Goiás. Lembrando que amanhã a gente vai fazer a nossa transmissão aqui, a narração dessa partida, a qual para o Vasco da Gama é vida ou morte em termos financeiros. Porque daqui para frente o Vasco pensa em pagar o que deve aos atletas e os funcionários com verbas aí de premiações. Tá bom, meus amigos? Vasco neles e estamos juntos. Valeu!